Todos acharam? Amém? Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizem-vos isso, pois pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou outras versões, porque o mesmo Senhor descerá com voz de comando, e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolemos os outros com essas palavras também. Eu li aqui bem rápido aqui para a gente poder ganhar tempo, e depois já pular para o capítulo 5. Mas vamos abordar rapidamente sobre essa questão da ressurreição. Aqui no tópico 1, sobre o versículo 13 ao versículo 14. Por que Paulo está abordando sobre a ressurreição? Primeiro temos que entender que a igreja em que ele havia plantado em Tessalônica tinha judeus e tinha gentios, que eram gregos. E os gregos eles tinham uma ideia diferentemente dos judeus a respeito de ressurreição. Alguns gregos acreditavam que nem existia ressurreição e que o homem é apenas uma matéria, e que depois que ele morre, ele não existe mais. Mas essa igreja que Paulo ele plantou por pouco tempo, porque diz a Bíblia em Atos capítulo 17, que foram 3 semanas e 3 sábados na sinagoga, e não teve muito tempo para poder ensinar outros assuntos, inclusive esse da ressurreição, da volta de Jesus, pela forte perseguição que estava acontecendo em Tessalônica. Tanto que a Bíblia diz que os judeus desobedientes, invejosos, pegaram entre pessoas desocupadas e se levantaram contra o apóstolo Paulo. Então você perceba que não era a questão de combater contra Paulo a doutrina, muito menos contra o que ele estava ensinando. Simplesmente era por causa da inveja. Então esses judeus desobedientes que tiveram inveja de Paulo em Tessalônica incitaram a multidão, as pessoas que ele havia acabado de se converter pela sua pregação, ele teve que ir embora correndo para não morrer. Nossa igreja ficou com muitas dúvidas. Então Paulo envia Timóteo. Paulo está em Corinto e Timóteo vai para essa igreja, verifica como ela está. Ele retorna para o apóstolo Paulo e vê que essa igreja está progredindo, está muito bem, mas com algumas dúvidas. E entre elas essa aqui, que diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O que ele quer dizer com isso? O que Paulo quer dizer com essas pessoas? Para os irmãos, que não sejais ignorantes dos que já dormiram. Que expressão é essa que ele usa aí? Você pode ver no versículo 13, essa expressão dos que já dormem é uma expressão de eufemismo. Eufemismo, o que seria isso? Ele está falando aqui com os irmãos que já morreram, mas para não dar um impacto na palavra, então usa essa palavra eufemismo para dizer que dormem, não que morreram. Você lembra de Jesus com Lázaro, que ele diz: olha, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. E os discípulos pensaram: bom, se está dormindo, o Senhor vai acordar ele. Mas não era. Depois ele diz claramente que Lázaro era morto. Então essa expressão aqui que Paulo usa, aos que já dormem, as pessoas que haviam morrido em Cristo Jesus. Mas eles usaram muito essa expressão: dormiram, descansaram, estão com Cristo. Então é uma expressão muito comum, para não dar muito impacto de falar que estão mortos. Por isso que eles diziam: já dormem em Cristo Jesus. E continua, que Paulo aqui recomenda que eles não queriam que eles fossem ignorantes acerca desses que já partiram com Cristo, desses que já dormiram em Cristo Jesus. Não é que essas pessoas que dormem em Cristo Jesus, que eles estão de fato dormindo na presença do Senhor, lá no paraíso. Eles não estão dormindo. Isso aqui é apenas uma expressão para não causar muito impacto, tá bom? Diz assim: para que não vos entristeçais como os demais. Preste bem atenção. Paulo está falando aqui com essa igreja para que eles não se entristeçam pelo fato de algumas pessoas terem morrido, como os demais que não têm esperança.
Então, para a igreja ele diz o seguinte: olha, vocês não se entristeçam como os demais, como aqueles que não estavam em Cristo, como aqueles que não faziam tanta importância para a ressurreição, para a questão da vida após a morte. Por isso que ele fala: olha, vocês não devem se entristecer como os demais que não têm esperança. Era isso que a sociedade na época de Paulo tinha, que não tinha mais esperança a respeito de ressurreição, a respeito dos mortos voltarem. Então eles não tinham esperança nisso. Por isso que Paulo fala: olha, vocês não precisam se entristecer como os demais que não têm esperança. Entendeu, meus irmãos? Por quê? Porque os irmãos aqui de Tessalônica tinham sentido muito, talvez, a partida de alguns irmãos. E se aqueles irmãos que morreram em Cristo Jesus, será que eles vão voltar? Será que acabou para eles? Será que eles não existem mais? E essas eram as questões que estavam ali no entorno da igreja. E Paulo diz perfeitamente que eles não deveriam se entristecer como os demais, como as pessoas da sua época não tinham esperança. Mas para a igreja do Senhor Jesus tem esperança. Mesmo a pessoa morta ali, dos textos seguintes, vai dizer que elas vão ressuscitar. Diz assim, no versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu, agora Paulo ele vai dar uma ênfase na pessoa de Jesus. No versículo 13, ele diz para a igreja: não ser ignorante com aqueles que já dormem, com aqueles que já morreram, e como que não tem esperança como os demais no mundo. No versículo 14 diz: porque se cremos, preste atenção aqui, ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Então Paulo ele está falando não apenas puxando para ele esse crer, mas também para a igreja. Olha, se vocês crer que Jesus morreu e ressuscitou. E aí Paulo agora vai dar uma ênfase sobre a ressurreição de Cristo. Por que ele fala isso? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Aí você volta comigo em Atos capítulo 17, por gentileza. Atos capítulo 17. Capítulo 17, leia por favor versículo 2 e versículo 3, por gentileza. Paulo, segundo seu testemunho, foi procurado por 3 sábados, arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então, quando Paulo estava evangelizando Tessalônica, quando ele estava na sinagoga, expondo ali as escrituras do Antigo Testamento, ele mostrou para aquelas pessoas que o Cristo em que as pessoas esperavam era Jesus. Ele morreu e ressuscitou. Então, essa mensagem sobre ressurreição, ele já havia ensinado lá. Sendo que ele não podia desenvolver mais, por quê? Por causa da forte perseguição, precisou sair. Então aqui no versículo, voltamos novamente para o capítulo 4, o versículo 14. Então Paulo dá mais uma ênfase em que, se cremos, essa mensagem que ele pregou lá atrás em Atos 17, na sinagoga, que ele mostrou sobre a morte de Cristo e ressurreição, e eles acreditaram nessa morte e nessa ressurreição, por isso que ele engloba todos. Se cremos que ele morreu e ressuscitou, também os que dormem em Jesus. Agora, repare mais uma vez que no versículo 14 diz assim: aos que dormem em Jesus, os que já partiram com Cristo, os que morreram com a salvação, os que dormem, Deus vai tornar a trazer de volta eles, por intermédio de Jesus. Essas pessoas que dormiram, ou que partiram, Deus vai trazer de volta elas. Por isso que Paulo dá mais uma ênfase sobre a ressurreição.
de que verdadeiramente Cristo morreu, ele ressuscitou. Abra também Romanos capítulo 6, só para dar mais uma ênfase aí sobre a ressurreição de Cristo. Capítulo 6, versículo 9. Quem achou, por favor, leia? Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Então você vê mais um versículo aqui sobre essa questão de morte e de ressurreição de Cristo Jesus. Então, se Cristo morreu e ressuscitou, então ele era a esperança para a igreja, daqueles que dormem. Aqueles que dormem em Cristo, Deus vai trazer de volta esses que dormem. Amém? Então Paulo aqui está explicando para a igreja que existe uma esperança futurística para essas pessoas que partiram com Cristo Jesus, que já estão no seio de Abraão, no paraíso. Tem uma esperança, não como os demais, como ele diz aqui no versículo 13, que não tem esperança, que quando vê um ente querido, uma pessoa que falece, e que essas pessoas que não têm conhecimento da palavra, para elas acabou. Quem já foi? Mas nós que conhecemos a palavra, nós temos a certeza de que apenas só foi o corpo, mas a alma foi salva e está na glória. E essa pessoa que foi, ela vai voltar também. Vai voltar em forma de ressurreição, que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Diz assim, versículo 15: dize-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Então, no versículo 15, Paulo diz assim, digo isto pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, não a palavra que ele está mencionando ele, mas sim pela palavra de Deus. Ele está ensinando aqui aos Tessalonicenses que pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos. Repare bem que Paulo, ele que ele acreditava que o arrebatamento já ia acontecer naquela época. Não ia ser algo lá na frente. A igreja, na época de Paulo, as pessoas, elas tinham na mente delas que Cristo ia voltar naquela época, que eles seriam arrebatados naquela época, e que Jesus poderia voltar a qualquer momento na época de Paulo. Por isso que ele diz aqui, porque nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ele inclui ele, porque ele acreditava que ele também queria chegar ao arrebatamento na época dele. Por isso que ele inclui nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Ou seja, os que dormiram em Cristo Jesus, que Deus vai tornar a trazer mediante Jesus, nós que estamos vivos não temos nenhuma vantagem para os que estão mortos. Porque se nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, os mortos, os corpos daqueles que já morreram, e aqueles corpos que virou cinza, o que acontecerá com eles? Por isso que diz aqui que os que estão vivos, eles não têm nenhuma vantagem para os que já dormem. Por quê? Porque esses que já dormem vão voltar. Entendeu, meus irmãos? Então, os que estão vivos, esperando o arrebatamento, não tem nenhuma vantagem para os que já dormem. É como é que eu posso explicar? É como se quem estivesse vivo vai chegar primeiro dos que estão mortos. Mas tudo isso vai acontecer numa sequência só, e eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, Paulo está dizendo aqui no versículo 15, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não teremos vantagem nenhuma. Não estaremos na frente dos que dormem, porque estão mortos. Mas aqui um pouquinho à frente eu vou explicar o que vai acontecer nessa sequência que vai acontecer. Versículo 15, como acabamos de ler, abra aí, por favor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51.
capítulo 15, versículo 51, deixa eu ler, por favor. Eis aqui, este vos diz, um mistério de verdade, em todos sereis transformados. Então Paulo aqui fala para a igreja de Corinto, olha só, nem todos nós dormiremos, mas seremos o que? Transformados. Ou seja, ele está dizendo aqui a respeito do arrebatamento. Ou seja, alguns vão dormir, vão partir, mas vão ressuscitar. E outros vão ser o quê? Subir, ser arrebatados. Então essa questão da ressurreição, ficou bem claro para os irmãos? Ficou bem claro sobre a ressurreição? Por que Paulo apresenta Cristo como primeiro, o que ressuscitou dentre os mortos, que a igreja creu nessa mensagem de ressurreição sobre Cristo Jesus, e que Paulo dá uma esperança para essa igreja, confortá-la, de que esses irmãos que partiram, eles vão retornar, e nós não vamos ter vantagem nenhuma, porque nós estamos vivos e eles estão mortos. Então não existirá vantagem nenhuma quando o Senhor Jesus virá. Amém, meus irmãos? Vamos prosseguir o versículo. Olha, eu não vou dizer assim que vão ser os primeiros, porque veio o arrebatamento, nós subiremos, e os mortos vão ressuscitar. Não sei como será a sequência, se vai ser tudo de uma vez só. No versículo 16, eles falam que eles serão os primeiros. A gente vai abordar isso aqui, a gente vai ver esse versículo aqui agora, para a gente poder ver um pouquinho sobre isso aí. Mas, no meu ponto de vista, eu não posso afirmar certeza de falar assim, olha, eu vou chegar, vamos subir primeiro e eles depois, porque Deus é muito poderoso para fazer todo mundo subir junto. Poder para Deus não pode falar. Mas quem já morreu está dormindo? Está esperando a igreja ser arrebatada? Não, essas pessoas que dormem, a gente usa essa expressão, dormir, quando a gente fala assim, um cristão, ele dorme no Senhor. A gente, para não dar uma palavra de impacto, de falar, ele morreu no Senhor, a gente fala, ele dorme no Senhor. Mas isso não significa que ele está dormindo de forma como a gente fala, de dormir. Eles não estão dormindo. Os irmãos que partiram para a glória, eles estão conscientes, estão vivos lá, andando, enfim, curtindo lá o momento de gozo, de descanso das suas obras, e estão lá. Eles não estão dormindo, assim, como é que eu posso explicar? Eles estão dormindo no sono da consciência, esperando que Jesus faça o arrebatamento e chame os mortos. E aí eles vão acordar, vão despertar e vão ressuscitar. Não. As pessoas que já estão no paraíso, elas estão acordadas, elas estão lá, estão desfrutando de tudo aquilo que está sendo proporcionado. Então elas não estão dormindo, como alguns explicam, irmãos, que diz que não, principalmente o adventismo do sétimo dia, eles focam muito nisso, nessa questão do dormir. Eles estão dormindo, mas que Jesus vai despertar eles. Não, eles não estão dormindo, eles estão literalmente bem acordados. Tá bom, meus irmãos? Ficou bem claro, não? Maravilha. Vamos partir do versículo 16. Ainda nesse tema aí, de ressuscitação, a parábola do rico e Lázaro seria mais aproximada para poder dar uma explicação sobre isso? Exatamente também. Tanto que você vê que quando o rico estava no Hades, ele observa Lázaro na companhia de Abraão. Em nenhum momento o texto dizia que ele estava dormindo. Ele estava no seio de Abraão ali, regozijando do gozo de estar no paraíso. Ele estava lá, acordado. E tanto que também está no Hades também, não estão dormindo também. Eles estão literalmente também acordados. Então, um bom exemplo também, meu irmão, que o Senhor deu aí, para a gente poder dar mais base sobre essa questão dos mortos, né, dos que dormem em Cristo Jesus, que de fato não estão dormindo, mas estão acordados. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa, irmãos? Irmãos, por favor, porque o relógio parou ali, eu preciso estar 9h30. Amém. Leia por gentileza aí alguém o versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus,
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, só o 16. Isso aí, só o 16. Bom, a gente citou aqui sobre a ressurreição dos mortos. Ficou claro, irmãos, sobre essa questão da ressurreição? Agora vamos abordar os eventos da volta de Cristo. Agora vamos abordar aí 3 situações que vai acontecer na volta do Senhor Jesus. E a primeira que eu quero destacar aqui diz assim: porque o mesmo Senhor, esse mesmo Senhor que ele quer dizer, ele está se referindo a Jesus. Esse mesmo Senhor, esse Senhor que morreu e ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo Senhor em que Paulo apresentou para a igreja, esse mesmo Senhor que ele relata aqui, é Jesus. O mesmo Senhor descerá do céu. Abra aí Atos capítulo 1, versículo 11. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 11. Leia o versículo 10 e o versículo 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Você percebeu, irmãos, que o mesmo Senhor que subiu é o mesmo que vai descer. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estão ali, fitados, olhando para Jesus subindo, aqueles 2 anjos falam: olha, esse mesmo Senhor que subiu até os céus vai ser esse mesmo que há de vir. Então, temos a certeza que esse Senhor Jesus que veio, que subiu, vai ser o mesmo que vai descer. Por isso que você vê aqui, porque o mesmo Senhor, esse mesmo Senhor, ele está se referindo ao Senhor Jesus. Agora vamos observar, dentro desses eventos que vai acontecer, o primeiro deles, porque no mesmo Senhor, dada a ordem de comando. Então, a primeira coisa desse evento que vai acontecer lá na glória, enquanto estivermos aqui, sobre o arrebatamento, a primeira coisa que vai acontecer é uma palavra de ordem. Aqui. Palavra de ordem. Porque no mesmo Senhor, dada uma palavra de ordem. Ou seja, aonde o Senhor Jesus está, na glória lá, à destra do Pai, vai vir uma palavra de ordem. Ou seja, uma palavra de comando. É como se um general, alguém que esteja dando uma ordem para um soldado. A mesma palavra de comando, de ordem. O Senhor Jesus, ele vai dar uma palavra de comando. Primeira coisa que vai acontecer. Após essa palavra de comando que ele vai dar, a segunda coisa que vai acontecer, e é bom a gente frisar aqui a primeira, antes que eu esqueça, abra aí por gentileza Evangelho de João capítulo 5. Capítulo 5, versículo... Só apenas o versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, os que ouvirem viverão. Então, essa mesma voz de comando, em que ele vai dar, que dá a entender que esses mortos, os que estão com seus corpos na sepultura, que não tem mais nada, vai vir uma voz de comando do Senhor Jesus, para que esses mortos ressuscitem. Então, quando ele liberar a voz de comando, vai acontecer algo extraordinário. Deus é muito poderoso, irmãos. Mas o corpo já virou pó, não tem mais nada. Mas o corpo vai ter que voltar. Vai ter que voltar a estrutura corpórea certinho, para que a alma e o espírito daqueles que estão na glória se aneguem no corpo. Deus é tão poderoso que vai trazer de volta até aqueles corpos que não existem mais.
Vamos para pensar, Adão, por exemplo, não tem mais, mas o corpo dele vai voltar, vai sair. Da onde ele foi enterrado, da onde ele morreu, não tem nada, mas vai sair. Então, o Senhor Jesus vai liberar uma voz de comando. Outra coisa também interessante, diz aqui, com voz de arcanjo. No próprio versículo aí diz assim, com voz de arcanjo. A gente não tem uma ideia do que será, como será essa voz do arcanjo. E esse arcanjo aqui pode estar se referindo a Miguel, que é um dos primeiros príncipes. Ou seja, existe a possibilidade de não ter apenas um arcanjo, mas de ter outros arcanjos, que a Bíblia menciona em Daniel capítulo 10. Capítulo 10, versículo 13, depois o irmão lá. Então, o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, eu poderia estar se referindo esse arcanjo a Miguel, a voz do arcanjo. Então, vai ter uma voz de comando do Senhor Jesus, vai ter uma voz do arcanjo. Que voz será? O que ele vai pronunciar? O que ele vai dizer? O que ele vai falar? Não sabemos. Mas quando esse evento do arrebatamento acontecer, ouvirá uma voz do arcanjo. Não sei se é para os anjos celebrarem, não sei se, enfim, a gente não tem ideia do que vai acontecer. Mas diz que após a voz de comando do Senhor Jesus, terá a voz do arcanjo. Outra coisa assim, interessante que vai acontecer nesse evento do arrebatamento é a trombeta de Deus. Repare bem no versículo 16, que uma voz de comando, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Esses sons que vão ser emitidos tanto de Cristo como do arcanjo e da trombeta, e a trombeta é a última. E quando você olha para a Bíblia sobre trombeta, você vê no Apocalipse as 7 trombetas, e lá aborda sobre o juízo de Deus, que trombeta também aponta para o juízo, mas a trombeta aqui não é para juízo. A trombeta é como se fosse uma convocação. Por isso que quando os crentes em Cristo que forem arrebatados, eles vão ouvir essa trombeta, esse som audível de uma trombeta, de uma convocação. Abra aí, por favor, Números capítulo 10. Fala sobre as 2 trombetas de prata. Números capítulo 10, versículo 1 e apenas o versículo 2. Adonai o Senhor, Moisés dizendo: faz 2 trombetas de prata, de hora batidas farás e serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então, aqui sobre a trombeta, depois os irmãos podem ler com calma que ela não só tinha essa função de convocar as tribos, mas também de outras situações também, só quero me focar nessa aqui, é que quando houver esse som da trombeta, essa convocação, acontecerá que todos os irmãos de todas as partes do mundo vão ouvir esse som, uma convocação para uma reunião. Amém? Então isso vai acontecer. Esse som audível, de nós ouvirmos a trombeta, vai acontecer. Em todas as partes do mundo, vai todo mundo ouvir esse som de trombeta, essa convocação. Assim como Israel, como Deus pede para Moisés, para que façam 2 trombetas de prata, para convocar os hebreus para uma reunião, assim também a igreja também será convocada, será reunida, e essa reunião não vai ser dada aqui na terra. Nós não vamos ouvir esse som e ficar aqui. Nós iremos ouvir esse som e subir. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Pastor Davi, Pode falar. E não ouvirão essa trombeta? Não. Os ímpios não vão ouvir essa trombeta. Até porque
eles não têm, eles assim não têm, além do conhecimento da palavra, né, por mais que talvez alguém possa ter pregado para eles sobre arrebatamento, o som da trombeta, eles de fato não estão em Cristo. Se não estão em Cristo, como é que vão ouvir? Como é que vão ouvir se não estão em Cristo? Uma coisa é apenas dizer que Jesus vai voltar, vai vir a trombeta, e eles ouvirem e continuar vivendo a sua própria vida. Outra coisa é isso, como cristão, dizer que Cristo vai voltar, vai vir com a trombeta, mas estamos com Cristo. E se estamos com Cristo, nós iremos subir ao encontro dele. Tanto que a Bíblia diz que nós iremos ao encontro dele nos ares, nas nuvens. Então Jesus, ele vai levar os ímpios ao encontro dele? Claro que não, irmãos. Então isso aqui é para a igreja. Então os eventos que vão acontecer sobre a volta de Cristo Jesus é uma palavra de ordem, voz do arcanjo, trombeta de Deus. Ficou alguma dúvida, irmãos? Amém? Vamos prosseguir? Versículo 17 aí, por favor. Leia alguém, por gentileza, versículo 17. Depois de nós nos vivos e ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Agora, uma coisa que eu não posso deixar passar é esse final aqui do versículo 16, que após esses eventos, diz que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, eles vão ressuscitar também. Primeiro. E nós ficarmos vivos sendo arrebatados. Agora, quando a gente olha aqui sobre essa questão dos que morreram em Cristo primeiro, devemos perceber que na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, volta lá por favor, no capítulo 15, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A gente vai entender um pouquinho isso rapidamente. Oi? Aham. Diz que ele enviará seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos aos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, esses anjos também vão fazer parte da escatologia, né, bíblica, e se estão tocando as trombetas para recolher, convocar todos os santos aqui na terra, só tem a ver só com eles e não com os ímpios. Para recolher a todos aqueles que estão aqui na terra, vai recolher apenas o quê? Os servos de Deus. Porque não faz sentido ter esse chamamento para os ímpios. Não faz sentido isso. Ficou claro, meu irmão? Então é só para a igreja. Amém? Oi? Só um pequeno esclarecimento, porque muitas das vezes as pessoas, quando chegam na igreja, a gente também tem que deixar isso claro, porque às vezes a gente fala do ímpio, mas a gente tem que também saber que existem algumas pessoas que são... Quando a gente fala da igreja, que a igreja vai ser contemplada com a volta do Senhor Jesus, arrebatada, a gente tem que entender também que o plano de salvação ele pode acontecer no último momento, como aconteceu com o ladrão da cruz, que não estava na igreja, que não andou com Jesus, mas que no momento que aceitou o Senhor Jesus, ele passa a fazer também parte daqueles que vão estar com o Senhor agora, né? Sim, por exemplo, um exemplo aqui, uma pessoa era ímpia, alguém pregou o evangelho para ela, e ela morreu no mesmo dia, mas ela aceitou Jesus. Ela morreu, foi sepultada. Se o arrebatamento acontecer amanhã, ela vai ressuscitar. Entendeu, meu irmão? Ela vai ressuscitar. Ela vai ter esse corpo incorruptível também. Ela vai fazer parte. Ela só não irá na parte do juízo receber o galardão, né? Que no caso não fez a obra, não da forma da maneira. Isso aí é o tribunal de Cristo. Inclusive, eu até dei uma aula sobre isso aqui. Esse é o tribunal de Cristo, que é chamado de Bema, o tribunal das recompensas.
Então essa pessoa não vai ter recompensa porque ela partiu de forma assim, não teve oportunidade de fazer obras, de fazer nada, e apenas ela vai ter só a sua salvação, que já é o suficiente, já é uma bênção, entendeu? Então ela não vai ter galardão, ela não vai ter, e lá não vai ter essa questão de alguém chegar e falar, poxa, eu parti com Jesus ali, não fiz nada, e o outro irmãozinho, poxa, está cheio de galardão ali, enfim. Não vai ter essa questão de olhar para o outro, poxa, ele tem mais, eu tenho menos. Não vai ter isso. Você não vai ter. Não vai ter esse ciúme. Amém, meu irmão? Não vai ter isso. Então, assim, a pessoa morreu, não fez nada para Cristo Jesus, mas ela morreu salva, ela não vai ter galardão. Ela simplesmente vai ser julgada pelas suas obras no tribunal de Cristo, que é o Bema, e apenas ela vai receber a sua salvação. E, enfim, nada mais do que além disso. Amém, irmãos? Eu até dei uma aula aqui, acho que faz quase 2 anos, que eu expliquei assim, bem pausadamente sobre tribunais, né? O Tribunal de Cristo e o grande trono branco. Cristo, trono branco. Oi? A gente tem que tomar também muito cuidado sobre esse Adão das Cruz, porque muitos ímpios também pegam esse versículo e falam assim, eu não vou fazer a obra de Jesus, eu não vou participar da ação da ceia, fazer os procedimentos da santificação, porque aquele ladrão foi salvo. Isso aí foi um acontecimento. Isso não quer dizer que hoje a Bíblia não fala que todos vão acontecer isso. Sim. A Bíblia diz que nós temos que fazer os procedimentos que a Bíblia fala. Viver em santificação, viver uma vida reta com Deus, falar, fazer o amor próximo. Sobre galardão, não vou entrar sem galardão, é um porém. Mas muitas das vezes tem muitas pessoas achando isso aí no ímpio. Que, eu não vou, porque aquele ladrão foi salvo, então eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer tudo. Quando eu morrer é só eu aceitar Jesus. Cuidado, porque isso é muito perigoso. Porque a Bíblia não fala isso. Aquele homem, além de se arrepender, além de Jesus, você teve um arrependimento. E muitas das vezes o Senhor tem misericórdia aquele que se arrepende e para de praticar. Muitas das vezes está continuando praticando sem arrependimento nenhum e acha que vai ser salvo porque aquele ladrão foi salvo. Isso aí é uma heresia, uma mentira. Você tem que viver uma vida de verdade, com santidade, sabendo que Jesus vai voltar e nós vamos ter o tribunal e vamos ser julgados. Entendeu? Porque muitas das vezes vão chamar aquele ladrão, cuidado, isso foi uma coisa que Jesus fez ali naquele momento. Mas a Bíblia diz, aquele que conhece o seu pecado e se arrepende e não faz mais, arrependimento. Eu terei misericórdia daquele. Agora, aquele que continua pecando e falando assim, aquele ladrão foi salvo, vou pedir perdão, vou fazer de novo, cuidado, você não vai fora. O que acontece, na questão até dos ímpios mesmo, porque assim, nenhum de nós, se caso acontecer um arrebatamento, eu não sei qual vai ser o último dia, eu não sei de que forma eu vou morrer, porque a morte é um mistério. Então assim, se as pessoas que não são crentes pensam dessa forma, eu vou morrer, quando eu ter meu último suspiro, eu aceito Jesus. Mas aí, Deus sonda a intenção do coração, e Deus sonda a intenção da mente. Então, se ele pensar dessa forma, de que não, meu último suspiro, eu vou me arrepender, será que vai ter o último suspiro? Entendeu? É isso, porque Deus sonda a mente e o coração. Entendeu? Então, temos que deixar isso bem claro, como a irmã falou. E uma outra coisa também sobre ressurreição, é que terão 2 ressurreições. 2. A primeira, para os salvos, em que nós estamos explicando aqui. E a segunda ressurreição é para os ímpios, em que vão comparecer ao trono branco. Eles também vão ressuscitar. Eles também vão comparecer diante do trono branco, tá? É um trono de juízo. E o de Cristo é o Bema, tá bom? Vamos aqui prosseguir. Irmãos, fecha, por favor. Ainda tem muita coisa para passar indo. Rapidamente aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Quem achou, por favor, leia? Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui ele está falando do arrebatamento.
em que Cristo e as primícias. Ou seja, aqueles que dormem em Cristo Jesus, que morreram em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar. E Cristo é a primícia dos que dormem. Ou seja, Cristo é a primeira pessoa que morreu e ressuscitou. Se ele é o primeiro, os demais que morreram em Cristo também vão ressuscitar. Ou seja, Cristo é o exemplo da ressurreição, que foi o primeiro na vida dele, com ele. E os irmãos que dormem em Cristo Jesus, vai acontecer a mesma coisa. Paulo está dizendo aqui, esse texto, no versículo 23, sobre as primícias. Ele está lembrando, talvez, de Levítico, capítulo 23. Abra em Levítico, capítulo 23, por favor. Capítulo 23, versículo 9, do 9 até 11. Rapidamente, irmãos, para a gente poder fechar esse assunto da ressurreição. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala os filhos de Israel e dize: quando houverdes entrado na terra que vos dei de dar, e se gastaste a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito ao seguinte dia do sábado. Moverá o sacerdote. E no dia em que moveres o molho, preparareis um cordeiro sem mancha, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Só para me explicar aqui. Essa festa, a festa das primícias, o que aconteceria? Que quando os hebreus fossem ocupar a terra de Canaã, fosse plantar lá aquilo que eles precisavam para poder sobreviver, a primeira parte da colheita, ela teria que ser levada para o sacerdote. E o sacerdote ia mover aquela primeira oferta, aquela primícia, né, aquele molho. Ele ia oferecer primeiro para Deus, para que aquela colheita que aquela pessoa fez fosse aceita. Para ele poder receber aquela colheita, ele precisava primeiro pegar uma parte, a primeira, oferecer ao sacerdote, o sacerdote oferecer para Deus, para que seja aceito diante de Deus, para que a colheita, do restante da colheita, fosse aceita. A mesma coisa o Senhor Jesus, é o primeiro das primícias. Ele é a figura primeira da ressurreição. Então, e os demais? Se ele for o primeiro que morreu e ressuscitou, os demais também, as primícias que dormem com Cristo, também irá acontecer a mesma coisa. Amém, meus irmãos? Da mesma forma que o sacerdote apresentava aquela oferta em que aquele homem do campo chegava para o sacerdote: olha, essa aqui é a minha colheita, essa aqui foi a primeira que eu tirei. Ele apresenta ao sacerdote, o sacerdote apresenta a Deus, e aí toda aquela colheita ali ele poderia colher, ele poderia receber. Ele só poderia receber se primeiro ele levasse a primícia. Ou seja, Jesus é a primícia dos que dormem, é o primeiro. Amém? Vamos retornar aqui rapidamente. Versículo 17. Leia alguém, por favor, para a gente fechar aqui essa questão da ressurreição. Depois nós o vimos vivificados, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, após esse arrebatamento, nós encontraremos o Senhor nas nuvens. Arrebatamento, no grego é arpazo, ou seja, rápido, tirar com força, arrancar com força. No arrebatamento, quando acontecer esses eventos, nós seremos arrancados o quê? Com força, rápido, para tirar a igreja assim, rápido. Amém, meus irmãos? E nós encontraremos com o Senhor nas nuvens. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Então aqui a gente fecha essa questão da ressurreição. Agora vamos partir para o capítulo 5. Lê alguém, por favor, o versículo 1 do capítulo 5. Mas, irmão, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. Bom, se primeiro Paulo explica
de que forma vai acontecer o arrebatamento, esses eventos que vão acontecer, da ressurreição dos mortos, os sinais que vão acontecer, tá, Paulo explica os eventos. Tá bom, mas no capítulo 1, versículo 5, tá, mas que dia vai acontecer isso? Qual vai ser o dia? Paulo explica esse evento da ressurreição, do que vai acontecer. Mas no versículo 1 diz, tá, mas que momento vai ser esse? Qual hora? Qual o dia? Qual é o mês que vai acontecer esse grande evento da trombeta, da ressurreição de mortos, do arrebatamento? Quando vai acontecer? Aí você olha para Paulo e diz assim, meus irmãos, acerca dos tempos, das estações, não necessidade que vos escreva, ou seja, eu não tenho necessidade de escrever ou de explicar quando isso vai acontecer. Qual é o dia que vai acontecer? Em que momento vai acontecer esse arrebatamento? Então Paulo, ele quer alertar a igreja, olha, não se preocupem com as épocas ou com as estações, que momento é que ele vai vir. Não se preocupe com isso. Abre, por gentileza, Atos dos Apóstolos. Agora a gente está abordando aqui no capítulo 5, Cristo virá como um ladrão, do versículo 1 até o versículo 5. Abre aí, por favor. Atos, capítulo 1. Versículo 6 e versículo 7. Rapidamente, irmãos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este tempo em que restaureis o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, os apóstolos já estavam preocupados, Senhor, quando você vai vir? Qual vai ser a hora? Em que momento? Jesus fala assim, olha, não vos pertence os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Então, a preocupação deles aqui também, Senhor, mas quando vai acontecer a restauração de Israel? Quando é que você vai reinar? Quando é que vai acontecer esse evento? Quando vai acontecer? Calma aí. Não vos pertence a dois tempos, as épocas, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí Jesus vai dar uma ênfase, olha, mas vocês vão ser revestidos do Espírito Santo, do poder. Vocês se preocupem com a obra, se preocupem em evangelizar, se preocupem em fazer a minha obra. E essa questão de saber a época e o dia e o momento, isso aí o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, não vai ser como vocês querem o dia, a hora, o momento, e nem muito menos se foi revelado. Se não for revelado, então, o que nós podemos fazer é continuar prosseguindo no Evangelho, fazendo a obra de Deus. Então, os irmãos estavam querendo saber, tá, mas quando vai acontecer essa volta? Por isso que Paulo, não tenho necessidade de vos escrever sobre estações, sobre épocas. Pode falar, irmã Cátia. Esse período, pastor, pegando aí, o que está falando da época, seria o início da pré-tribulação? Então, nós somos pré-tribulacionistas, porque, assim, tem três visões. É o pré-tribulacionismo, o tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Ou seja, nós somos pré, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Porque a tribulação ela se divide em duas partes, tribulação e grande tribulação. E alguns acreditam que a igreja vai ser tirada na tribulação. E outros acreditam que a igreja vai ser tirada na grande tribulação. Entendeu? Ou após a tribulação, ou seja, depois de passar tudo, aí a gente vai tirar. Então não tem lógica isso. Se você for olhar aqui o juízo de Deus no Apocalipse, não tem como a igreja participar disso, ou ficar nessa situação. Então nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que antes de acontecer esse evento da grande tribulação, nós seremos o quê? Arrebatados. Então, na minha opinião, na opinião da Bíblia, que a Bíblia relata, que não faz sentido a igreja ser arrebatada na tribulação. Porque tribulação, ela é o juízo de Deus. Não faz sentido a igreja estar na terra, Deus exercendo o juízo dele. Não faz sentido isso. Não entra
no nosso conceito, nessa corrente, em dizer que a igreja vai ser arrebatada na tribulação ou na grande tribulação. Então, não faz sentido para nós. Nós não temos essa visão. Nós somos pré-tribulacionistas. Tá bom, minha irmã? Ficou bem claro? Bom, você me explica que não precisa se preocupar com épocas ou com estações, mas no versículo 2 ele diz que, olha, porque vós sabeis muito bem que ele virá como ladrão de noite. Então, Paulo, como estava na igreja lá, ensinando a palavra, ele explicou algo interessante. Se eles não precisavam se preocupar com o dia, e Paulo escreve para não se preocupar com o dia, com a hora, mas algo eles tinham que estar atento. Ele virá como ladrão de noite. No versículo 2, porque vós sabeis muito bem que ele virá como ladrão de noite. Então Paulo já havia falado isso. Quando ele estava entre os irmãos, olha, ele vai voltar como ladrão. Sabemos o momento, o dia e que a hora, mas ele virá como ladrão. E ladrão não chega avisando que é ladrão. Ladrão não chegou, eu sou ladrão, tem que te roubar. Isso não acontece, né? Ele é ladrão e vem de surpresa. Então Paulo está explicando aqui que o Senhor Jesus, ele virá de uma forma, uma surpresa, como um ladrão. E ladrão, se você parar para pensar, ladrão só rouba aquilo que tem valor. Só o que tem valor. Ele não vai, um exemplo, de repente assaltar um carro e falar, eu quero teu chinelo, eu quero teu celular, teu carro, eu quero que tenha valor. Então o Senhor Jesus, quando ele vier, ele diz como ladrão, ele vai levar aquilo que tem valor para ele. E o que tem valor para Jesus? É a igreja. Por isso que ele virá como um ladrão. Amém, meus irmãos? Abra aí rapidamente Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 43 e 44. Rapidamente, irmão. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, e de aí não deixarei que fosse arrombado a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Viu? Então, mais uma vez, dá uma ênfase aqui. Se o pai de família soubesse que a hora que viu o ladrão, o que ele faria? Guardava a casa, fechava a casa. Então, a mesma forma o Senhor Jesus, quando ele vier, vai ser como um ladrão de noite. Então, assim vai acontecer com essa volta dele, como um ladrão. Prosseguindo, diz aqui, porque quando disserem a paz e segurança, então ele virá sobre repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Esse texto aqui pode ser relacionado à questão da tribulação, porque quando o anticristo ele vem reinar, primeiro ele vai reinar com paz, com aquela segurança, fazendo várias alianças, fazendo com que a terra fique tranquila, e as pessoas, olha, a paz e segurança, nós estamos bem. Mas já haverá grande tribulação, porque tem a tribulação e a grande tribulação. E quando vier vai ser como que dores de parto, como que dores, juízo de Deus. Então pode estar apontando essa situação aqui. Versículo 4. Oi? Vai acontecer essa tribulação vai ser arrebatada antes ou vai passar por ela? Então, nós acreditamos que nós somos chamados de pré-tribulacionistas, que a igreja ela vai ser arrebatada antes da tribulação, isso aí. A tribulação ela vai durar 7 anos, 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Então, nós acreditamos que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. É onde o anticristo vai se manifestar e ele vai reinar. Tá bom, meus irmãos? Oi? Surgiu lá em Israel um homem que está sendo considerado como Messias. Uhum. Aí eu queria saber se tem tipo, essa condição dele, que ele está se rebelando com a igreja ainda na terra. Bom, o que acontece? Esse anticristo
se você for reparar bem, por que ele não se manifestou ainda de fato, literalmente? Por que ele não apareceu para o mundo? Ele não divulga quem de fato ele é? Porque a igreja não está aqui na terra ainda. Porque a igreja, ela combate contra o sistema do anticristo. Esse sistema do anticristo já está operando no mundo. Diz a Bíblia, está operando. Sendo que a igreja aqui na terra, ela está combatendo esse sistema do anticristo. Então, por isso que ele não pode se revelar de forma plena. E falar, eu sou Cristo, cheguei, vou resolver todos os problemas. Entende? Então, assim, ele não pode se revelar de forma literal ainda, enquanto a igreja estiver na terra. Essa passagem aí de anticristo, sobre essa manifestação, nós iremos acompanhar na segunda carta dessa epístola. A gente vai falar com um pouco mais clareza, tá bom, meu irmão? A gente vai aprofundar mais sobre isso aí. Mas vamos ficar só por aqui.